Um debate entre Deus e o diabo. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café é Espiritual. Existe um livrinho excelente para novos cristãos, convertidos, grupo de juventude, escrito pelo tão conhecido C.S. Lewis. Lewis foi um professor em Oxford, um apologista cristão, um crítico de literatura, um professor de literatura antiga. E entre suas muitas obras, nós temos as Crônicas de Nárnia, muitos conhecem, já foi transformado em filme, mas ele escreveu um livrinho que, para o meu espanto, poucas pessoas conhecem ou já leram, chamado Cartas de um Diabinho para um Diabão. Obviamente é uma ficção, e é um livro supostamente sobre uma correspondência entre um aprendiz de demônio, né? Ele está escrevendo para o seu superior e foi dado a ele a missão de desvirtuar uma pessoa, um novo convertido, né? Então ele descreve as várias tentações que ele apresenta, as várias observações, ele explora as fraquezas, o problema é que no fim ele acaba perdendo. Mas o que é interessante nesse livro, que é o meu assunto hoje, é que tudo que nós apresentamos como bom, ele apresenta como ruim. Tudo que ele apresenta como do bem, ele apresenta do mal. Porque ele fala do ponto de vista de alguém que quer a destruição desta vida. A sua missão é destruir esta vida, é levar essa vida para o inferno. Então, tudo que leva essa vida para o inferno, ele reputa como virtuoso, e tudo que ele vê como uma faísca de esperança, um caminho, viés de salvação, ele vê como uma derrota. É interessante esse livro para muitos. Eu acho que para o novo cristão, para a juventude, esse livro é excelente para mostrar, né, as armadilhas que existem e as possíveis dificuldades nos seus primeiros passos na fé cristã, né? Então é por isso que eu digo que é muito bom para novos convertidos e até para a juventude, né? Mas você vê que nesse livro o C.S. Lewis coloca as coisas de uma maneira que é muito interessante e diz respeito ao que é o meu assunto hoje, porque muitos tentam achar razão e consenso ao dialogarem com pessoas de convicções opostas. E nem sempre isto é possível. Aliás, hoje em dia, dificilmente é possível, porque nós vemos hoje uma polarização cada vez maior. E isto pode acontecer até dentro da própria igreja. Existem teologias, existem orientações teológicas e eclesiásticas que são danosas e que colocam tudo de cabeça para baixo. O que eles afirmam ser o reino de Deus, o que eles afirmam ser salvação, o que eles afirmam ser redenção, não condiz com o testemunho de uma igreja que já existe há 20 séculos, mas é toda uma nova leitura. E essa nova leitura não representa um progresso, representa uma oposição dentro dos próprios quadros da igreja. E com esse grupo não há diálogo, não há consenso, não há pontos de convergência. Por quê? Porque, primeiro, os pressupostos são absolutamente contrários. E quando você trabalha, digamos, sem que haja um terreno em comum, você não vai achar consenso. Você não achar, é como tentar fazer um diálogo para achar pontos de convergência com um satanista. O cristão não vai achar pontos de convergência com um satanista. É impossível. Ele não vai achar isso. Ele não vai achar isso com religiões que afirmam outro Deus ou vários deuses e que rejeitam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não há convergência entre estas linhas de pensamento. Pode haver cooperação numa reunião de condomínio? Claro, pode haver num projeto de assistencialismo, né? Vai lá. Mas
Achar, assim, digamos, um viés que representa um meio termo. Existe meio termo entre Deus e diabo? Não existe. Existe meio termo entre a fé cristã e o satanismo? Não existe. Não existe. São opostos, são mutuamente exclusivos. Ou seja, ou você afirma um e rejeita o outro, ou você afirma o outro e rejeita o primeiro. Não existe ponto de convergência. E nós temos que identificar que existem até teologias, linhas e grupos teológicos dentro dos quadros da igreja hoje, tanto católica como protestante, que são contrários ao evangelho. Seus pressupostos são mais alinhados com políticas anticristãs ou com uma cosmovisão anticristã. E nós temos que nos resguardar e entender que em certos momentos nós não devemos sentar à mesa para dialogar. Em certos momentos não vai levar a absolutamente nada. E pelo contrário, quando vemos essas coisas invadir a igreja, nós temos que ser firmes nas nossas convicções e nós temos que ser homens de oração. Acima de tudo, temos que ser homens de oração. Bom, este é meu pensamento hoje, é rápido. Eu volto sempre quando puder com mais uma edição do Café Espiritual. Deixo com você o meu e-mail, podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro @gmail.com. Ou você pode entrar na minha página no Facebook, Walter com W, Robert McAllister Jr. E precisando, contato, pode ser por aí. Temos até, ainda tem alguns espaços para amigos, desde que seja pastor, se identifique como pastor. Mas como eu disse, eu volto e até poder falar novamente, desejo a você um dia abençoado e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.